Hello, Zis! Tudo bem com vocês, galeres? Vamos começar mais uma live, a última live desse mês de lives super importantes de amigos meus falando a respeito de dança para iniciantes. Dança do dancehall, do femme style, do twerk e agora do balé. Então a gente vai ter uma conversa muito legal, muito gostosa com a Marina Nascimento. E a gente se conheceu em Belém, né? Porque eu sou nascida e criada em Belém, dentro da faculdade que a gente fez de dança. A gente pegou alguns anozinhos aí para fazer alguns trabalhos muito legais na licenciatura. É uma pessoa, um amor de pessoa, muito linda, por dentro e por fora, além de ser uma estudiosa da área do balé clássico. Mas eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho mais para vocês. E lembrando também que a gente tem 2 vídeos no canal Papo de Dança, que é o meu canal. Se vocês quiserem ver completo, tem o link na bio. E ela conta um pouquinho da história do balé clássico e da trajetória de vida dela dentro do balé. Com vocês, Marina Nascimento. Boa noite, como está assistindo. Como a Mayara já disse, a gente se conheceu na faculdade, né? Então, isso já diz que eu me formei em dança pela UFPA. Eu sou paraense de espírito, porque eu só nasci mesmo no Rio. Então, vim para Belém muito, muito pequena mesmo. E Belém está no meu sangue já. É, Além da licenciatura, eu fiz curso técnico em dança também pela UFPA. E foi onde eu comecei, né? Eu comecei balé clássico e tive vivência em outras modalidades de dança lá dentro da universidade. Na época, eu oferecia cursos livres, então eu comecei pelos cursos livres e depois teve um curso de formação de bailarinos que se acabou antes de eu conseguir terminar, mas eu vivi praticamente ele todo. É, Tem até algumas pessoas, a Carol Castelo, eu conheço dessa época, de 200 anos atrás, né? Ai. É, aí, eu tive essa vivência além do balé clássico, de dança contemporânea, de dança moderna, de história da dança, que a gente tinha aulas teóricas também, era bem legal. Mas o balé clássico sempre foi a minha paixão, né? Então, depois que eu terminei o curso técnico, fiquei meio órfã de escola e comecei a procurar outros caminhos. Comecei um tempo desgarrada, só fazia oficina que aparecia, até me inscrever em um workshop. E era a primeira vez que esse curso estava sendo ofertado em Belém, era um workshop de balé clássico e de repertório. Aí eu pensei, é a minha chance, né, de voltar a viver balé clássico. E voltei e não saí mais, porque foi quando eu entrei na Balari, né? Eu entrei como aluna de uma oficina e aí me matriculei na escola, comecei a vivenciar um outro método de balé clássico, diferente do que eu vivia antes, que eu estudava antes, e nele eu continuei. Aí eu já estava dentro da Balari quando eu entrei na faculdade, então o caminho para ser professora foi inevitável. Já estava nessa construção aí faz tempo, né? Só foi um empurrãozinho. Base é o balé clássico, né? Foi por onde tu começou, apesar de ter estudado várias outras danças, isso é muito importante também, né? No nosso meio, principalmente a gente que estuda dança para ensinar. Uhum. E aí, a gente vai começar então com a primeira pergunta de fato. Qual foi a tua maior dificuldade na dança? No início mesmo, assim. Pode ser dificuldade técnica, de locomoção, financeira, qualquer dificuldade que tu queira relatar pra gente. Bem, logo no começo mesmo, minha mãe está assistindo, que não me deixa mentir, Eu eu vi. peço para dançar desde que eu me entendo por gente. Eu tenho duas primas que faziam balé, então desde pequenininha, bebezinha, eu ia assistir elas. E era aquela coisa de voltar para casa e pedir para fazer também. Eu era a criança chata que chegava em casa e falava, mãe, eu quero. E, assim,
me contam que essa parte eu já não lembro tanto, que desde uns 2, 3 anos, desde que eu falo, eu encho o saco de fazer balé. E aí eu fui começar só com 6 anos. Porque a gente sabe que não é uma coisa fácil financeiramente. Então, digamos assim, essa foi a primeira barreira, mas que eu não senti, porque eu ainda não fazia, então eu ainda não estava dentro, né? Se tu pudesse voltar no tempo, no início, que eu sei, enfim, que tu começou muito novinha, mas se tu pudesse voltar, tu faria alguma coisa diferente? Se eu pudesse voltar, eu cuidaria mais da minha musculatura para evitar as lesões que eu tive no caminho. Depois eu percebo algumas coisas que eu pensei, se eu tivesse feito diferente antes, pode ser que agora eu não sofresse com tanta dor, né? Para quem não sabe, eu já operei o joelho 3 vezes, as torções do tornozelo eu não conto, e enfim, as principais são essas duas aí, joelho e tornozelo, né? Então, eu acho que se eu tivesse tido um cuidado assim lá cedo, quando eu acho que quando tá entrando acho que criança nem tanto, porque a criança ainda está desenvolvendo mesmo a musculatura, acho que tem coisas que a gente não pode forçar demais. Mas adolescente mesmo, quando está se formando certas coisas, eu acho que é importante a gente cuidar da musculatura. Eu ficava quanto tempo mais ou menos afastada depois da operação, por exemplo? Olha, a primeira foi em 2013. Eu me machuquei em agosto. Por burocracia, eu só consegui me operar em setembro. E aí eu só fui dançar de novo no final de 2014. Ai, que desespero. Percebi que, poxa, ninguém cuida do físico do bailarino. Ninguém sabe cuidar do físico do bailarino. Por o que a gente precisa mesmo. Então, eu acho que isso também retardou, né, a minha recuperação. É tão complicado, né? É por isso que, inclusive, a gente criou a Fortaleza em 78, eu e o Douglas, porque eu sempre trabalhei em academia. Eu dava aula de dança, mas eu trabalhava em academia que tem musculação, ginástica e tudo mais. E toda vez que eu ia treinar, porque a gente precisa treinar, né? Senão se lesiona ainda mais. Eu ia e fazia um treino como qualquer outra pessoa, mas a gente sabe que existem coisas bem específicas, né? Do bailarino, principalmente mobilidade, flexibilidade, que a gente precisa trabalhar em conjunto com esse reforço muscular. Se a gente não Uhum. trabalha isso, trava outras coisas para a gente na dança. Às vezes a gente fica muito pesado, né? Tem alguns mitos que, enfim, ficam falando, porque a musculação vai te atrofiar demais, tu não vai conseguir se movimentar. Depende de como você vai fazer, né? Depende do seu É, objetivo. E ter alguém que consiga entender o seu objetivo e fazer com que você chegue nele mais rápido é uhum. essencial. Por isso que eu acho que a maior parte das pessoas, elas correm, né? A maior parte dos bailarinos, das pessoas que estão iniciando na dança, elas correm em direção contrária às academias, né? Porque não tem alguém que chegue lá e incentive. A bailarina, né? O bailarino iniciante, ele vai se tornar um atleta ou ele já é um atleta. Ele precisa de um cuidado igual. Mas enfim, fica a dica aí, tá? Por favor, para os personal trainer, para as academias, montem um treino direcionado para esses atletas. A gente precisa que os nossos corpos fiquem saudáveis por mais tempo, pelo amor de Deus. É diferente, por exemplo, a gente tem a formação em licenciatura, né? E é muito mais voltado para artes. O profissional de educação física, ele está dentro da área da saúde, ele consegue fazer, né, alguns tratamentos assim bem específicos, mas mesmo assim, se você não é um bom profissional, que nem a Anitta está falando, um profissional competente é outra história. Em qualquer área, né? Na realidade. Se ele vai se atentar às coisas específicas do paciente ou do aluno que seja, ele vai conseguir chegar no resultado, porque ele vai estudar em cima daquele caso, né? Só que ele precisa de força de vontade. Não é só, olha, eu acho que é isso aqui e vai. Não, é um estudo constante, né? Nós, professores, a gente estuda todo o tempo, no balé adulto. Qual é a dificuldade que tu mais encontra nas tuas alunas?
tem uma coisa assim, as pessoas, eu trabalho também na escola com a parte de comunicação, digamos assim, né? Então, quando as pessoas ligam, mandam mensagem, alguma coisa, e perguntam se elas podem fazer o balé adulto, elas sempre vêm com algum empecilho antes. Ah, mas eu tenho tantos anos. Ah, mas eu nunca fiz. Ah, sempre tem alguma coisa antes de perguntar, eu posso fazer? Aí eu sempre digo, claro, pode, né? E aí depois, quando a pessoa chega na escola, outro passo é, ah, não repara que não tenho coordenação, ou então não tenho ritmo. As pessoas sempre vão colocando empecilho nelas mesmas, né? E aí a gente tem que chegar sem conhecer a pessoa e dizer, não, você é capaz, né? Por um simples fato humano de que todo mundo é capaz. Mas aí, conforme a gente vai assistindo as pessoas fazendo aula, conforme elas vão apresentando suas dificuldades reais, a gente vê que tem a primeira coisa que é realmente da coordenação, né? Principalmente de coordenar movimentos múltiplos, simultâneos, né? Então tem que mexer o meu braço e a minha perna ao mesmo tempo. Espera aí, uma coisa de cada vez. Então a gente vai, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco essa capacidade. A gente faz o que a gente sabe fazer, né? Então, no meu dia a dia, alguém falar, levanta o braço, eu vou fazer assim. Porque para levantar o braço é para pegar alguma coisa, né? Para que eu vou levantar o braço? Então, para dizer que eu tenho que levantar o braço, passando lá por fora, ou lá pela frente, como assim lá pela frente? O que isso significa, né? Então, a gente tem que meio que desenhar o espaço de cada pessoa para ela entender que ela tem todo aquele espaço para se mover, né? Que ela pode usar tudo aquilo. Então, acho que essa coordenação e ensinar o espaço que a pessoa tem, acho que é o primeiro passo. Pela dificuldade, dependendo da idade que a pessoa já tiver, de processar uma informação e responder rapidamente, eu acho que é mais indicado a gente começar com as músicas mais lentas, um tempo um pouco mais espaçado, né? Então, eu tenho 1, 2, 3 para ir, 4, 5, 6 para voltar, respira no 7, 8, não faz nada, entendeu? Uma coisinha de cada vez. Eu acho Bem, que isso é importante. Tempo. Eu acho que o tempo é também uma coisa que a pessoa precisa, porque ela já esperou muito para chegar ali, né? Tem milhões de histórias que a gente escuta dos motivos por que aquela pessoa só começou a dançar agora, nossa, tem né? muita história, né, Tem gente? muita história. E aí tem gente que chega querendo já ir pro palco, né? Sonha com o momento de chegar no Teatro da Paz, uma plateia lotada. Mas só de estar ali, a pessoa sai realizada em cada aula, né? Então a gente tem que aproveitar cada aula, cada momento, cada dia, cada exercício. Cada É, vitória, né? então, se um dia eu tô com um aluno que não consegue colocar o exercício dentro do tempo da música que eu pedi, e no outro dia ele conseguir, é uma vitória que a gente tem que comemorar. Fala, muito bem, você conseguiu colocar dentro da música. E dizer o quanto aquilo é difícil mesmo, né? Ninguém nasce, ninguém chora contando 7, 8, né? Então é uma coisa de cada vez é, que a pessoa tem que entender que esse processo ele pode demorar um pouquinho, né? A gente não pode atropelar esses processos, né? Quando tu falou com Uhum. relação ao espaço, eu lembrei do Batman Tandi, que eu acho que deve acontecer com as tuas alunas também. Ao invés de só a perna aí, vai o quadril junto, aí a pessoa vai junto para frente, assim, sabe? Quando vai fazer o Tandi bonitinho. Sim. E aí até a pessoa entender esse processo, porque o natural é justamente você jogar o seu corpo para frente, né? Na passada, na caminhada. E aí tu tava Uhum. falando, eu fiquei pensando, eu disse, gente, como é louco, né?
e é dissociar a articulação, isolar o movimento, travar tudo para conseguir realizar é um puta desafio. E são muitos detalhezinhos, assim, para a gente chegar no movimento completo, que a pessoa vai fazer um bate-montandi, devan, e enquanto isso vai subir o braço da primeira para a quinta. É muita coisa de uma vez só. Então, primeiro tem o bate-montandi, tem isso que tu acabaste de falar. É só a perna, o quadril fica no lugar. O teu pé tem que arrastar. A tendência também é o pé ir de uma vez. Não, tem um chão aí na tua frente, um caminho, vai arrastar os teus pés, vai arrastar os dedos até ele ficar, né? E aí tudo isso está dentro daquele espaço também da pessoa entender que a perna dela chega até um determinado ponto, que não pode passar e também não pode diminuir. E não pode É, flexionar o joelho. é isso, o joelho de baixo tem que continuar esticado. Então, não pode desmanchar o anel para ajeitar depois, tem que ficar lá no lugar. São muitas coisas ao mesmo tempo para a pessoa entender de uma vez. Então, a gente não pode só chegar, só põe a perna para frente. Só põe a perna para frente, a gente põe enquanto anda na rua, né? Então, para ensinar cada coisinha, exige bastante paciência. Já tem medo de se expor, né? Assim, dessa forma e passar como, sei lá, ridículo. E não se trata disso, né? O que a gente tem que respeitar são os processos das pessoas, saber que cada pessoa começou de uma forma diferente, que o corpo é individual, enfim, que a gente vai trilhar um caminho para chegar em determinado objetivo, mas é preciso respeitar esse processo também. No balé isso não acontece tanto com relação a nivelamento, né? Porque ele tem uma escola, uma estrutura muito bem orquestrada para atender determinadas faixas etárias e as condições do corpo, né? Para ir passando de grau para grau. Mas eu vejo isso acontecer muito em outras danças que não são tão fechadinhas, tão dentro da caixinha quanto o balé clássico. Né, de as pessoas atropelarem meio que as fases do aluno, né, esses acompanhamentos da dança iniciante para o intermediário avançado. E quando as pessoas atropelam esse processo, elas inibem a possibilidade de pessoas de fora entrarem para começar a dançar. Que eu acredito que tenha sido um empecilho algum tempo atrás para o balé clássico. E depois, eu ainda estava em Belém, teve um boom do balé adulto. Gente, eu estou falando meio assim porque eu estou de aparelho, tá? Desculpa. Mas teve o boom do balé adulto e, de repente, várias mulheres se viram realizando um sonho de fazer balé clássico com X idade, porque nunca teve oportunidade quando mais nova, né? E eu acho que é isso que a gente tem que oportunizar em outras técnicas, outras linguagens de dança, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível. Não por vaidade ou por querer muito dinheiro, porque eu acho que a dança ela muda a vida da pessoa de diversas formas. E quanto mais gente a gente alcançar, melhor, né? Porque as pessoas se libertam quando estão dançando. Eu acho que Sim. é aquela coisa de transmutar energia, de vivenciar a troca de energia dentro de sala de aula. Pensar. Então, por favor, professores que estão assistindo, façam esse favor, não excluam as pessoas que estão começando agora. Vamos respeitar esse processo no início. Encorajar também, né? Eu acho que também quem dança, quem começou agora, claro, a gente tem que respeitar o tempo de cada um, mas assim, pode dizer, pode mostrar, eu danço, e independente da idade que eu tenha, do peso que eu tenha, eu tô bem com isso, né? Quando a pessoa tá bem com o que ela tá fazendo, não faz mal nenhum encorajar que outras pessoas também queiram fazer. Eu vejo foto de bailarina com unidade, eu não vejo foto de bailarina com meu corpo, então eu acho que pessoas com meu corpo, com a minha idade, não dançam, né? Que É por triste, né? aí. Podia conquistar o mundo, a dança podia conquistar o mundo de diversas formas, e às vezes eu acho que a gente não conquista muitas coisas por causa de ego, enfim, de padrões estéticos aí estipulados pela sociedade. Em relação ao balé clássico, tu acha que o balé clássico em si, ele é uma dança extremamente importante, é uma dança de base que toda e qualquer pessoa que vá fazer qualquer outro tipo de dança tem que passar pelo balé clássico? Eu não acho que
tem que passar. Mas eu acho que o balé clássico, como ele tem uma técnica muito rica, né? Eu acho que ele pode contribuir em muitas coisas. Mas aí eu acredito também que ele pode, a gente pode buscar dentro do balé clássico o que aquela pessoa precisa. Se a pessoa quer dançar jazz, então o jazz tem muito pernão e carão, não sei o quê. Então, de repente, a flexibilidade, os grands jetés, os grands batimãs, pode ser uma coisa que vai ajudar no jazz. Os giros, né? O eixo, porque tem muita pirueta também. Agora, se a pessoa vai fazer sapateado, a agilidade dentro da aula de balé clássico pode contribuir bastante, as baterias, os frappés, que são rapidinhos, né? Então, ajuda na mobilidade do tornozelo, né? A coordenação da troca de movimento, troca de peso. Então, tem muitas coisas dentro do balé clássico, né? Quando um leigo fala de balé, pensa assim, na ponta, né? Então, é conseguir subir na ponta e girar. É isso. E é muito mais do que isso, né? Porque quando a gente fala só subir na ponta e girar, é um souvenir, é um passo em milhões, né? Então tem muita coisa que se pode explorar com a técnica, com aulas de balé clássico, que podem contribuir para muitos outros tipos de dança, para bailarinos mesmo, né? É como tu falou, a gente já tinha conversado, né? A diversidade, ela faz com que a gente fique muito mais rico em vocabulário, até se você quiser se tornar um coreógrafo, né? Você tem que ter vivência em muita coisa, explorar muita coisa, né? Não é, a gente não nasce bailarina, não nasce coreógrafo, então a gente tem que pesquisar. E eu incentivo muito as minhas alunas, na realidade, né? Principalmente as adultas, a conhecer várias coisas, porque as possibilidades de movimentação do corpo, né, em determinada técnica, ela é uma coisa e outra técnica ela é outra, né? Por exemplo, twerk, que é movimento só de bumbum, de quadril, né? Hoje está super na moda e as pessoas vão e fazem, mas o quanto isso não é importante, né? O quanto essa mobilidade, tanto do quadril quanto do tronco, desse movimento, ele não é importante para a nossa vida de uma forma geral. Conhecer essa parte do nosso corpo que às vezes a gente se trava muito para fazer por determinados pensamentos, enfim, olds que atrapalham a nossa vida. Então, quanto mais vertentes de dança a gente conhecer, melhor para o nosso corpo, para a nossa vida. E se você for bailarino ainda, explore esse meio aí que você vai ter várias oportunidades. Quanto mais coisas souber, melhor. Né? Aí eu queria que tu desse uma dica especial para quem está começando do zero na dança, que pode ser uma dica que tu aprendeu com essa tua trajetória, ou uma dica também que tu sempre fale para as tuas alunas. Então, eu acho que para quem está começando, não ter medo, né? Se você quer alguma coisa, se você quer dançar, você deve experimentar, sem medo. Se permitir aprender e errar também, porque todo aprendizado ele é feito de erros, né? Todo processo de aprendizado vai ser cheio de erros no caminho. Então, não ter vergonha de errar, de perguntar também. Isso é uma coisa que eu vejo em toda idade, menos as criancinhas. Vergonha de perguntar. Semana passada eu estava dando uma aula, eu tive que parar assim, gente. Vocês entenderam mesmo tudo? Porque ninguém fala nada, é isso mesmo? Não Sim, tem né? dúvida nenhuma. Aí veio uma assim, ligou o microfone. São duas vezes? São. Ah, tá, obrigada. Falei, tá vendo? Se ela não perguntasse, todo mundo ia ficar com essa dúvida na cabeça, por acaso. É importante de ser tiradas sempre. Porque a gente só vai descobrir se certa coisa é ou não se a gente for lá e perguntar, né? A gente respeitar o nosso corpo, a gente entender onde dói, onde eu consigo fazer mais, onde eu consigo fazer menos, eu posso ir mais longe,
né? Porque se eu entender que eu tenho uma dificuldade, falar, olha, eu tenho uma dificuldade nisso aqui. Aí a gente vai tentar descobrir juntos, professor e aluno, por que existe aquela dificuldade. Você sente alguma dor? Você tem alguma limitação física? Você não entendeu o movimento? Está fazendo alguma coisa errada no movimento que não está permitindo que ele aconteça, né? Então, eu acho que é o errar e se permitir viver o processo. O que tu falou a respeito de medo de perguntar, né? O quanto que a gente já não foi tolhido nessa vida a perguntar coisas porque a gente começou a encher o saco de alguém, da professora, dos nossos pais, dizendo, mas o que é isso? Mas o que é isso? E aí, finda-se a discussão dizendo, é alguma coisa assim, ou, menina, chega, Tá bom já. Já falei. chega, eu não aguento mais. Por isso que eu faço questão de dizer para minhas alunas sempre, perguntem. Tipo, porque para elas saberem que elas podem perguntar, entendeu? Uma coisa que, às vezes, eu sou até chata, vocês não têm pergunta nenhuma mesmo. Se vocês não perguntarem, eu acho que vocês não têm dúvida nenhuma. Vocês sabem de tudo já, vão embora para casa, né? Então, acho que a gente tem que também deixar nossos alunos à vontade para perguntarem, né? Tem o nosso papel nisso também. Hoje a rede social, né? Hoje o Google, a gente vai lá, digita qualquer coisa e aparece um monte de informação. Tem meu canal Papo de Dança, a gente já faz um merchan. Tem o meu canal. Curtem, compartilhem. Por favor. Que o link tá na bio também, depois vocês vão lá dar uma olhada. Mas eu tentei trazer o máximo de conhecimento dentro da área da dança, que é o que a gente faz, é o que a gente pesquisa, chamando profissionais que nem a Marina, que são excelentes, que têm esse carinho com o aluno, que têm essa paciência, né? Que lidam com o processo diário. Para a gente conversar a respeito, né, das coisas, da história da dança de uma forma geral e da gente criar mais conteúdo mesmo dentro do nosso habitat natural, para que as pessoas conheçam e se sintam à vontade em participar mais de aulas de dança. Nem todo professor é igual, nem toda região é igual, né? Hoje eu estou falando de São Paulo, Marina está em Belém, mas são climas diferentes, são pessoas diferentes, mas sempre vai ter alguém que vai dar um match com você, sabe? Quando você encontra o professor e diz, esse é o meu professor do coração, e você não larga mais, vai acontecer. É só procurar, é só pesquisar, que eu garanto que você vai ser muito feliz dançando, porque dança, ó, nossa live. Queria te agradecer muito, mais uma vez, né? Porque a gente de vez em quando troca figurinha, já fez esses vídeos aí pro canal. Antes dessa live a gente se preparou, conversou um pouquinho a respeito. Então, obrigada pelo teu tempo. Eu sei que tá correria aí, que as coisas já estão voltando ao normal. E obrigado por todo o teu conhecimento, por toda a informação que tu passou pra gente, tá bom? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder falar, assim, sobre coisas que a gente fica só dentro da nossa sala de aula, né? Só com os nossos alunos, só com aqueles que estão mais próximos e se permitem também aprender, né? Aquela troca entre professor e aluno é esse match que tu acabaste de falar, né? Então, o professor tem que se permitir passar o conhecimento para o aluno e o aluno também tem que se permitir, tem que querer esse conhecimento, né? Pensa que aí a dança é só chegar lá e repetir, copiar os passos, e é muito, 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 muito mais do que isso, né? A gente que vivencia isso todo dia, sabe? De repente a gente, quando era criança, pensava isso também. Porque às vezes a gente aprende assim. A gente chega, o professor começa a fazer, a gente começa a repetir, e a gente pensa, então é só isso, só chegar e repetir, né? E aí ensinar a dança, independente da idade, se é iniciante, se é profissional, é se permitir continuar aprendendo, sempre. O conhecimento é feito na troca. Exato. Obrigada aí por acompanhar, pelos comentários, tá? Os nossos familiares do coração. Essa live será salva e eu vou dar uma editadinha para ficar bem bonita e vou postar lá no canal Papo de Dança. E semana que vem, todo dia eu vou postar as lives que a gente fez aqui nesse mês de agosto. Para vocês aqui no Instagram, tá bom? Marina, muito obrigada de novo.
beijo Beijo grande. e até a próxima, hein? Até a próxima.